Olá, amigos ouvintes da radiodivulgar.net, tudo bem? Vamos hoje trabalhar com a revista do ano 134, número 2246, maio de 2016. O nosso autor de hoje é Francisco Rebouças, páginas 55 e 56, referência de Francisco Cândido Xavier, Allan Kardec, do Livro dos Espíritos. Nosso título hoje é As Atividades Espirituais. Vamos ver como vai se desenrolar essa leitura de hoje, né? E com certeza teremos maravilhosos aprendizados. Vamos iniciar a nossa leitura. As atividades espirituais. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Lucas, capítulo 16, item 10. Francisco Rebouças começa assim: se não bastasse os numerosos problemas de interpretação doutrinária que o espírito enfrenta no momento que passa, destacamos também, como dos mais importantes, a dificuldade de unificação dos métodos utilizados referente ao intercâmbio com o plano invisível, de cuja diversidade resultam as extravagâncias numerosas e por vezes absurdas, sugeridas sutilmente pelos ardilosos e ferrenhos inimigos da luz, que visam obstinar o progresso espiritual da humanidade terrestre. A respeito, diz no Espírito Emmanuel. Vamos ver o que o Emmanuel nos fala em relação a esse assunto. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas de fé, todavia reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas de revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida a que se pretendem desavisados. E esclarece-nos os espíritos superiores o seguinte: os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar a circunstância em que nos achamos, ou podem também criá-las? Vamos ver essa resposta. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes. Então, assim, logo no início dessa leitura, a gente olha esse parágrafo com essa pergunta importantíssima, né? Se os nossos inimigos desencarnados podem criar circunstâncias para se aproximar da gente? Eu acredito que não. Eles podem tentar nos induzir, né, a ir pelo caminho indevido, um caminho espinhoso, mas se nós estivermos com a nossa mente elevada, estivermos praticando o bem, estivermos fazendo o mínimo do que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, né? Cumprindo as nossas obrigações como cristãos, dificulta que eles nos encontrem, dificulta que eles nos induzam a algo. Mas vamos ver a resposta dos espíritos superiores. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos mau grado vosso, para aquilo que cobiçais. Ou seja, quando ele fala para aquilo que cobiçais, eles conseguem criar situações desde que nós estejamos nivelados a eles. Se nós elevarmos o nosso nível de conhecimento, de aprendizado, de atitudes, com certeza ele não consegue criar essa situação. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenham sido os espíritos que as trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a se apoderar da importância achada. Veja bem, o dinheiro foi colocado em determinado ponto, né? Os espíritos induzem ao homem ir por aquele caminho e também o induzem a pegar o que não é dele.
Mas ele só consegue fazer isso se esse homem, esse espírito encarnado, esteja com a porta aberta para ele, ou seja, esteja nivelado a ele. Enquanto o outro lhe sugere a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono, porque nós temos sempre essa briga entre o bem e o mal. Nós temos espíritos superiores e espíritos inferiores nos induzindo a todo momento. Logicamente que o bem vence, mas se você estiver fadado a pensar no mal, a cometer o mal, logicamente que o espírito inferior vai vencer a batalha e vai induzir você realmente a fazer o mal. Os espíritos superiores, eles te orientam, mas eles não te obrigam a não fazer, porque nós temos o livre-arbítrio. E é aí onde entra o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para que ocorra a situação ou não. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Sabe-se que as interpretações doutrinárias estão sujeitas a diversos fatores, obedecendo à posição evolutiva de cada um, do desenvolver do livre pensamento, recomendado pela consoladora doutrina dos Espíritos sob a orientação segura do Mestre, o semeador da Boa Nova, para a evolução do homem na Terra, mais que exige um acurado e amplo empenho dos estudiosos, no que se refere à ação doutrinária, com vista à renovação moral do homem, para que ele possa contribuir de forma positiva no progresso da célula social a que está vinculado. Então isso aqui deixa bem claro e reafirma de que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas ações que partem de nós e que a gente permite que nossos irmãozinhos inferiores se aproximem da gente, nos leve para caminhos tortuosos, a responsabilidade inteira é nossa. Porque nós temos o livre-arbítrio e nós temos compromisso com o que nós fazemos. Aquela velha história do colher, plantar e colher o que plantou. Eu não vou colher flores se eu planto espinhos, né? Isso é fato. Então nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar as nossas atitudes, nós precisamos cuidar da nossa tela mental para que a gente consiga se desvincular dos nossos irmãozinhos que nos perturbam, que nos orientam para caminhos tortuosos. Ou seja, tudo está em nossas mãos. Os nossos espíritos superiores, eles não nos obrigam a nada. Eles nos orientam, eles tentam se aproximar, mas se nós permitirmos, diferente dos espíritos inferiores, que eles induzem, eles vêm, eles correm atrás, eles brigam para conduzir a gente. Os nossos espíritos superiores nos respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Precisamos pensar bastante nisso. O Espiritismo está destinado às mais sublimes tarefas na sociedade moderna, no sentido de processar e apressar a revolução moral no coração dos indivíduos que aqui habitam. E para isso, não prescinde do esforço dos seus trabalhadores laboriosos e dedicados, no serviço da evangelização da humanidade, porque a tarefa maior reservada ao Espiritismo, à luz dos exemplos e ensino de Jesus, é a espiritualização do ser humano em busca do reino de Deus, que não é deste mundo, como ele próprio nos asseverou. Sabemos que Jesus respondeu isso para Pilatos, né? Meu reino não é aqui, não é daqui. E para nosso melhor entendimento, o espírito Brion d'Orgeval, pelo médio Jorge Genoilat, nos informa a que está reservado o futuro do Espiritismo. Vamos então ver agora a que está reservado o futuro do Espiritismo. O Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas.
retificará os erros da história, restaurará a religião do Cristo e que se tornou nas mãos dos padres objeto de comércio e tráfego vil. Nós sabemos que, infelizmente, hoje não é só a Igreja Católica, os padres, mas muitos pastores. E, quiçá, também, não tenho nenhuma informação concreta, mas em todo ambiente, toda religião tem os seus percalços, né? Algum presidente de algum centro espírita também não use a mesma situação. Nós não podemos dizer nós não fazemos, nós estamos nesse burburinho, né? Nós fazemos parte de tudo isso, nós não estamos isentos e nem somos privilegiados. Nós estamos realmente precisando repensar as nossas atitudes, principalmente quem comanda as searas espíritas, católicas, protestantes, umbandistas e etc. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus. Essa é a missão do Espiritismo. Sem se deter nas franjas de uma sotaína ou nos degraus de um altar. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que dizem ministros de Deus. Pregam a caridade com uma espada em cada mão. Sacrificam as suas ambições ao espírito de denominação, os mais sagrados direitos da humanidade. Um espírito. Então, a gente vê nesse parágrafo, né, que o Espiritismo veio para mudar tudo isso. Mas isso não nos isenta de estarmos envolvidos com essa situação. Afinal de contas, nós somos pequeninos grão de areia, né, nesse planetinha, no meio dessa toda essa energia. O Espiritismo veio para isso. E nós precisamos fazer com que isso aconteça, né? Fazer com que as leis de Deus sejam realmente respeitadas, obedecidas e seguidas. Não só nós espíritas, mas todos nós que estamos no planeta Terra. Todos somos filhos do mesmo Pai. Então nós não somos privilegiados. O Espiritismo veio para fazer esse ajuste, né? Mas ele não vai fazer esse ajuste só dentro do Espiritismo. Ele vai fazer esse ajuste no planeta inteiro, porque essa é a missão. E nós, como espíritas, precisamos abraçar essa missão, essa obra, com veracidade, com a certeza de que esse é o caminho. Urge dessa forma, em razão das necessidades imperiosas do momento, que os núcleos sérios de estudo da doutrina espírita dediquem os melhores esforços no sentido de reunirem todas as suas expressões fenomênicas sobre a bússola das lições de elevado cunho moral e religioso, do Espiritismo sobre as diretrizes esclarecidas da fé raciocinada que não dispensa o que preconiza a razão. A renovação espiritual dos verdadeiros seguidores da doutrina espírita, que se fará na intimidade de si mesmo, no santuário das consciências e no coração, é a grande questão do momento, pois para que isso se dê, é necessário se faz, antes de tudo, o esforço de cada um, no estudo e no trabalho da caridade, pois fora da caridade não há salvação. Esse slogan é nosso, da doutrina espírita, né? Sabemos disso. Fora da caridade não há salvação. Então esse último trecho que eu li, a renovação espiritual, ela confirma que os verdadeiros seguidores da doutrina espírita se fará na intimidade de si mesmo,
no santuário da consciência e do coração, né? Então a gente tem que primeiro cuidar do nosso íntimo. Quando a gente se renova, a gente consegue renovar o outro. É preciso que a gente primeiro trabalhe o nosso íntimo, o nosso coração, a nossa mente, o nosso comportamento, para que a gente possa passar para o irmão as energias necessárias e os conhecimentos que se faz necessário. A Terra é a grande oficina, sabemos disso, né? Na qual a soberana sabedoria nos matriculou para que aprendamos a construir com segurança o caminho que nos levará ao encontro da paz de espírito que todos almejamos alcançar. Sabemos que, eu costumo dizer que a Terra, que a gente veio para cá para uma escola. Alguns conseguem passar de ano, outros não. E quando a gente está estudando, que a gente não passa de ano, o que a gente faz? Volta para começar tudo de novo, né? Então, dentro do Espiritismo, o que acontece? Quando a gente não consegue colocar as nossas missões que nós viemos quando assumimos o reencarno, pelo menos o mínimo do mínimo, a gente não consegue cumprir, a gente retorna, até a gente conseguir nos tornarmos espíritos elevados, né? Sairmos dessa situação de dor, de sofrimento, de desespero, para a evangelitude. E a gente só consegue cumprindo as nossas missões, os nossos compromissos que nós assumimos antes de reencarnar. Isso ninguém foge dele. É repetir, repetir, você escolhe se você quer continuar vindo e repetindo e sofrendo, a escolha é sua. O famoso livre-arbítrio trair para isso mesmo. Então, muito se dá e poucos aceitam, poucos recebem, porque nem todos nós estamos ainda preparados para receber essa dádiva de Deus que é o Espiritismo, né? Que é um leque que nos mostra, sem subterfúgio, a vida. Tem momentos, tem situações que a gente dá até vontade de voltar logo e outras não, né? Então a gente precisa atravessar essa ponte, como eu costumo dizer. Pelo menos sem se afogar. Porque se a gente se afogar, a gente volta para o início dela. Não tem jeito. O Espiritismo é a grande ferramenta de que dispõe para nos transformarmos em servidores humildes desse grande labor, que se concretizará pela união, pelo sentimento e pelo esforço em vivenciar os ensinos e exemplos de Jesus Cristo, pois só Ele é o caminho e a verdade e a vida. João capítulo 16, item 14, João item 14, versículo 6. Então, o que nós vimos aqui nessa leitura de hoje, a mensagem, ela nos deixa bem clara, ela nos reforça a necessidade de trilharmos pelo caminho do bem, né? E dar de graça o que nós recebemos de graça, né? Que é o aprendizado, o conhecimento da doutrina espírita. A doutrina que veio para abrir os nossos leques, abrir nossas mentes, nos ensinar o caminho do bem, nos mostrar que pela porta estreita é muito mais salutar do que a porta larga. Mas nós ainda somos tão atrasados, ainda estamos lá não chegamos nem no jardim de infância, estamos na porta da escola, né? E aí a gente perde as oportunidades que são colocadas em nossas mãos a todo momento, a todo segundo. E a doutrina está aí para dizer: acorda, chegou a hora, essa é a tua oportunidade. Vamos estudar, vamos fazer o bem, vamos olhar para os nossos irmãos, vamos nos olhar, vamos nos perdoar, olhar para dentro da gente e limpar
essas energias negativas que ainda trazemos de outras vidas que já adquirimos nessa vida, né? Precisamos fazer isso. O tempo urge. E a gente não pode mais perder tempo. Bem, essa era a minha mensagem de hoje. Eu espero que eu tenha me feito entender. Às vezes eu me empolgo, às vezes eu me emociono. São muitas emoções ao mesmo tempo, é um burburinho de sentimento. Quando a gente está falando sobre a doutrina, e aí a gente pede que os nossos mentores, os nossos guardiões nos oriente, nos conduza, para que a gente possa transmitir e caminhar cumprindo essa missão que foi colocada à nossa frente, né? A gente não pode fugir do que é colocado à nossa porta, não é isso? E por isso eu estou aqui. E eu quero agradecer e desejar a todos uma tranquilidade, um bom estudo, uma boa leitura. Busquem ler leituras salutares, leituras edificantes, né? Fazer a prece, não podemos esquecer de fazer a prece, que a prece é um soro fisiológico na nossa veia. Ela nos alimenta maravilhosamente, nos conduz, nos protege e nos mostra o caminho da verdade, da vida e da luz, né? Obrigada pela audiência. Fiquem todos com Deus, com a proteção de Jesus. Que assim seja, hoje, agora e sempre. Wanda Barros, para divulgar.net.